Livro Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, de Marcela Ceribelli. O trabalho invisível das mulheres. Cuidar, socorrer, pacificar, ouvir, sorrir, fazer a gestão do cotidiano, certificar-se de que todos ao nosso redor estão bem. Fazer a lista de compras, saber de cor o que cada um gosta de comer, agradar. Estas são algumas das tarefas frequentemente assumidas com exclusividade pelas mulheres nos contextos familiar, conjugal e profissional. Nós simplesmente somos melhores em lembrar que o papel higiênico está prestes a acabar, mas não só em perceber a necessidade. Obrigar nossos familiares e parceiros a ir ao médico e acompanhá-los fazem parte das nossas grandes realizações de vida. É de um prazer inenarrável gerenciar as nossas emoções e a dos ambientes que frequentamos, sejam eles pessoais ou profissionais. O medo do cancelamento e da indicação da minha editora obrigaram-me a pontuar que as afirmações acima não passam de ironias. Seguimos. Trabalho emocional é uma expressão que pode ter sido popularizada em 2020, mas o conceito foi criado nos anos de 1980 pela socióloga Erlen Schildberg, no livro Coração Controlado. Em sua pesquisa, Heronsch fala sobre como, em trabalhos específicos, há a expectativa de que os profissionais modulem seus sentimentos reais, privilegiando a experiência positiva de clientes ou colegas ao serem sempre agradáveis, gentis, prestativos e tolerantes, colaborando assim para a harmonia de ambiente de trabalho. O trabalho emocional faz parte da função de homens e mulheres. São atitudes que azeitam as engrenagens de um ambiente profissional para que todos cooperem com um clima de harmonia. Os comissários de bordo foram o principal exemplo da obra de Hirschfeld, já que precisam atender às necessidades dos passageiros sempre com um sorriso no rosto, não importando quão exaustos estejam, ou até com o ódio do homem que, sem noção, acha que porque pagou por um assento melhor, pode agir como um animal. No artigo Woman Jobs, Men Jobs, ampliaram essa discussão trazendo o recorte de gênero, uma vez que trabalho emocional está muito presente em profissões historicamente atribuídas a mulheres. As pesquisadoras argumentaram que o trabalho emocional contribui para o aprofundamento da desigualdade salarial, pois, por mais exaustivo que seja suprimir diariamente nossas verdadeiras emoções, é raro ser reconhecido como uma função legítima e não se reflete nos salários e cargos. É comum sermos mais cobradas quando comparadas a colegas homens em relação à gentileza, bom humor e disponibilidade emocional, mas essas competências estão ausentes em descrições de empregos, avaliações e especialmente no cálculo de remuneração. Na publicidade, por exemplo, a divisão de cargos por gênero em muitas agências ainda segue o racional do mercado dos anos de 1960. Mulheres ficam no atendimento, função que exige muito mais trabalho emocional por fazer parte da intermediação entre cliente e agência. Elas precisam ser mediadoras e quase embaixadoras da harmonia da relação comercial, ser charmosas, mas nem tanto. Além de sempre pacientes e tolerantes com os caprichos de ambos os lados. Aqui é essencial pontuar. Na grande maioria, nesta sociedade de racismo estrutural, são mulheres brancas. Nos cargos de criação, por sua vez especialmente os de liderança, há homens brancos cis-héteros que, de alguma maneira simplistas, podem apenas colocar toda a sua suposta genialidade para fora sem se preocupar em soar arrogantes, rabugentos ou prepotentes. E sem se atentarem também a quem vai executar muitas dessas ideias mirabolantes. Sem contar, claro, a carga mental extra sobre a aparência física. Os homens de criação têm total permissão para se vestir como se estivessem indo a um bar com os amigos. Já as mulheres do atendimento são sempre cobradas a performar um estereótipo de feminilidade, pois estão em contato com os clientes. Não em toda a agência, mas são tantas agências. Um dos meus primeiros trechos favoritos do romance Primeiro Eu Tive Que Morrer, de Lorena Portela, é quando ela descreve o chefe publicitário da protagonista. Vamos ver se você também conhece esse cara. Um cara muito menos competente do que achava que era. Muito menos talentoso do que pensava, mas que se vendia bem
E isso conta bastante num mercado cujo propósito é fazer com que as pessoas comprem mentiras e se satisfaçam com elas. Ele era o sanduíche que você recebe daquela rede de fast food que é tão diferente da foto. O vestido que você recebeu do site da China, comparado à imagem que a fez a confirmar a compra, ele também era DJ e popular nas redes sociais. Elogios como foda gênio eram numerosos nos comentários de suas fotos. Gênio, a descrição dada a Einstein ou Saramago, era distribuída sem economia ao meu diretor de criação. O rei da tiradinha. Os elogios, muitos vinham de mulheres, sim, mas provavelmente dos amigos homens e os brothers. É curioso observar que os homens são econômicos em elogiar as mulheres pelas quais eles não têm interesse sexual. Mas os homens não perdem tempo em lamber e alimentar já o grande ego uns dos outros nas redes sociais. Quando pensamos em nossa casa como uma empresa, podemos visualizar também que existem diferentes setores: comida, limpeza, educação, roupa, organização. Quem está dirigindo ou coordenando cada um deles? Estou falando sobre fazer a gestão, realizar a estratégia e o planejamento, e prever quando as coisas vão faltar ou estão fora de ordem, não apenas em fazer uma entrega atrasada dentro de um projeto. Algumas pesquisas mais recentes provam, inclusive, que dividir as tarefas domésticas faz parte das preliminares para o sexo. A doutora Sharon Sachs, professora da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, em pesquisa sobre frequência sexual e satisfação em relacionamentos longos heterossexuais, concluiu que os casais que têm uma divisão igualitária são os únicos que tiveram um aumento da frequência sexual. Ela conta que eles tiveram quase 20% mais sexo no período entre 1992 e 2006, anos em que o estudo foi realizado. Quer um sexo oral digno de aplausos? Lave a própria louça. No episódio 38 do Bom Dia, conversei com a psicanalista, professora e escritora Maria Homem sobre o trabalho invisível das mulheres. Ele foi ao ar em abril de 2020, ao completarmos um mês de quarentena por conta da pandemia da Covid-19, quando acompanhei grande parte das mulheres ao meu redor conviverem não só com o medo iminente da morte em um momento em que sabíamos tão pouco sobre o vírus. Lembra que a indicação era só usar máscara se tivesse sintomas? Mas também com parceiros que mal sabiam onde ficavam os talheres dentro de casa. Se antes as relações eram sustentadas por períodos de convivência entre manhã, noite e finais de semana, a obrigação de ficar em casa tornou-se um trabalho não tão invisível assim. Maria Homem diz que o lugar de autoridade está há muito tempo mais atrelado ao lado masculino, mas estamos gradualmente quebrando isso e será irreversível. Todos temos o desejo de cozinhar, trabalhar, pintar, projetar, construir. A própria forma de vida que inventamos, economicamente falando, é assexual. Quem está diante de um computador não precisa ser um homem ou uma mulher. Quem lê um livro, quem pensa, discute, escreve, não tem a ver com gênero. Ela completa lembrando que fazer toda essa orquestração, mesmo que o outro não veja, é também um trabalho. Inclusive o corpo que está jovem, bonito, sarado, que precisa de trabalho e de passar horas no cuidado de si, também é um imenso trabalho. Isso é um outro tópico da carga mental. É você se fazer um objeto desejado continuamente. A dupla jornada de trabalho adquirida pelas mulheres nos últimos anos é silenciosa, mesmo tendo um papel fundamental na economia. Isso porque a sociedade ainda não remunerava nem valorizava o trabalho doméstico. Para se ter uma ideia, em 2020, estimou-se que mulheres têm 20 horas a mais de trabalho semanal em comparação com os homens quando consideramos os trabalhos invisíveis. Esse tempo equivale a aceitar um emprego de meio período quando já se trabalha 40 horas semanais. Em janeiro de 2020, a Oxfam Brasil estimou que meninas e mulheres ao redor do mundo trabalham 12,5 bilhões de horas todos os dias gratuitamente, realizando tarefas domésticas na sua própria casa. A organização calculou que esse trabalho gera 10,8 trilhões de dólares à economia mundial, um valor 3 vezes maior do que o setor de tecnologia global, e em mais reais chega a 50 trilhões.
A insistência em traduzir em números tanto a quantidade de horas quanto a de reais e até traçar o paralelo com grandes indústrias vem do nosso desespero para que, enfim, o trabalho doméstico seja reconhecido como o próprio nome diz, um trabalho. Além disso, para que jamais uma mulher que cuida de um parente doente, dos filhos e faz todo o trabalho doméstico tenha que ouvir com desdém: "Ah, ela não trabalha, ela só cuida da casa." Outra crença mentirosa, que se tornou quase uma verdade absoluta, é sobre as mulheres terem mais capacidade de efetuar diversas tarefas ao mesmo tempo. Um estudo realizado pela PLOS ONE em 2019 desmentiu. Foram testadas as habilidades de 48 homens e 48 mulheres em realizar tarefas únicas e simultâneas. Ao final do estudo, comprovou-se que nenhum dos grupos é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem diferença de performance entre os gêneros. Jules de Faria, criadora do Think Olga, refletiu sobre a carga mental feminina em um áudio enviado para o episódio 5, em Clube das Exaustas. A carga mental é essa entrega em nível psicológico. Uma coisa é o homem pegar as compras do carro e botar na geladeira. Outra é a mulher que precisa saber que a comida está acabando, escrever a lista do que precisa para ser comprado já pensando nas receitas que serão feitas para o almoço e o jantar, e aí preparar todas as refeições. Ela esclarece. E completa. A carga mental é exaustiva e acaba caindo nas mulheres, que precisam ter a antena ligada sobre o que acontece ao redor, enquanto muitas vezes o homem se coloca nessa posição de "me peça quando precisar". Só que para poder requisitá-lo, já é preciso criar uma estratégia e planejamento que volta a cair sobre as mulheres. A hipervalorização das migalhas de colaboração também se tornou o álibi perfeito para os homens entregarem o mínimo e partirem para uma atividade mais divertida e de interesse próprio. É a construção da ideia do homão da porra, para o pai que sai com a filha a cada 2 finais de semana e posta pra caramba nas redes sociais. Do ideal Rodrigo Hilbert, de que um homem que realiza algumas atividades domésticas já se torna um super-homem. E claro, de que você tem sorte caso o cara a ajude a cuidar da casa ou do filho, que, veja bem, também são deles, né? No episódio 45 do podcast, o tema era responsabilidade afetiva, mas falar sobre relacionamentos heterossexuais sem citar a carga mental feminina pareceu inevitável. A ginecologista natural Maria Chantal deu sua visão sobre o assunto ao lembrar que homens foram acostumados a ver mulheres como uma segunda mãe ou uma substituta dela. Em alguns relacionamentos, é exigido que a mulher saiba lavar, passar, cozinhar, porque ele não vai ter a mãe para fazer isso para ele. Precisamos parar de sobrecarregar as mulheres com tanta demanda. Não basta a vida delas. Ela ainda tem que cuidar, amar e ser mãe desses caras que não amadurecem o suficiente para fazer isso por si mesmos. Quando você passa a se dedicar mais aos projetos dele do que aos seus, você começa a fazer as coisas acontecerem por ele e facilita as coisas para ele. Em detrimento a isso, passa a não ter mais tempo para as suas próprias coisas. É uma preocupação integral. Você gerencia a vida dessa pessoa, disse ela. Maria diz ainda que quase não se leva em consideração a energia que é gasta fazendo a manutenção das nossas aparências. Eu penso frequentemente nisso quando participo de algum evento em que estou em um painel com homens. Eu e as outras mulheres presentes estamos todas de cabelo bonito, roupa passada, maquiagem e por aí vai. Já os homens, geralmente, tomaram um banho e chegaram lá em 20 minutos. Segundo dados do IBGE de 2018, enquanto 35,4% das mulheres entre 15 e 29 anos disseram que não buscam um emprego por ter a obrigação de cuidar da casa, e apenas 1,3% dos homens, adolescentes e adultos, declararam a mesma razão. Sobre não retomar os estudos, 39,5% das mulheres entre 18 e 29 anos que não concluíram o ensino médio indicaram as tarefas domésticas e de cuidado como principal motivo, contra 0,9% dos homens. Por sua vez, 52,5% dos homens disseram que a razão para não voltar à escola é trabalhar fora de casa ou buscar trabalho, contra 23,2% das mulheres. É inviável tocar nesse assunto como um todo sem levar em consideração o abismo no recorde racial e social.
Apesar da diferença de gênero ser o que mais pesa na disparidade dos homens de horas dedicadas à casa, muito maior para as mulheres do que para os homens em todas as faixas de instrução e renda. Estudos demográficos destacam que o tempo que elas dedicam ao trabalho doméstico e de cuidado pode variar de acordo com fatores como o número de filhos, idade, instrução e renda. Em geral, quanto maior a renda, menor a carga de trabalho doméstico. Ao retratarmos a divisão doméstica no Brasil, evidenciamos não só a desigualdade de gênero no país, mas também a de classe e raça. É necessário olhar de forma interseccional para esse problema, especialmente para realizar um panorama completo e formular as políticas inclusivas no modo a garantir melhores condições de trabalho a essas mulheres. É importante refletir e evidenciar que as dificuldades e as sobrecargas não são as mesmas entre elas. Mulheres negras, brancas, periféricas, da classe média, dos centros urbanos e rurais se deparam com essa jornada dupla invisível de formas bem diferentes. E aí, você se viu nessa pesquisa? Então, se você se viu ou conhece alguém que passa por esse tipo de problema, curta, comenta, compartilha e, se você quiser, se inscreva no canal. Porque eu me vi nessa pesquisa.